Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, começando mais uma live sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 26 de agosto de 2024. Batendo um papo com vocês aqui de como montar uma carteira de fundos imobiliários com 50 mil reais. Essa carteira poderia gerar aí cerca de 400 reais por mês, tá? Antes de mais nada, quero lembrar a todos vocês que essa carteira é apenas ilustrativa e não representa qualquer tipo de indicação de compra ou venda. Outro ponto importante aqui também de lembrar é que a, a, a nossa ideia aqui é realmente falar somente de fundos imobiliários. Então a gente não considerou aqui a pessoa tem outras classes de ativos, tá? Então seria 100% dentro da composição de fundos imobiliários, tá? Esse é um ponto. Outra questão importante também que eu queria trazer para vocês, que é muito relevante, por que nós escolhemos 50 mil, né? Porque 50 mil é o valor base médio dos investimentos em fundos imobiliários das pessoas. Então, na média, as pessoas dispõem de 50 mil reais em suas carteiras. Na média, tá? Se a gente considerar a mediana, o valor é bem menor, porque você exclui as extremidades e, consequentemente, o valor fica menor. E só para vocês terem essa informação, com base nos últimos dados da B3, essa mediana seria cerca de 3 mil reais. Ou seja, a indústria de fundos imobiliários ela realmente é focada nas pessoas físicas e no poupador mesmo, né? Aquela pessoa que está formando ali a sua carteira de investimentos. Então, eu quis trazer aqui para vocês uma sugestão, né, estrutural de uma carteira de fundos imobiliários. E, obviamente, a gente tem espaço aqui para fazer alguns ajustes se houver necessidade, tá? Primeiro, eu gosto muito dessa carteira 20 fundos, talvez menos do que 15, acho que não seria muito interessante, muito mais do que 25 também não. Então por isso que eu falei 20, tá? Entre 15 e 25 me parece um número bastante razoável para a grande maioria das pessoas que investem em fundos imobiliários. Então, por isso que eu coloquei aqui 20 como um número interessante aí a ser almejado, tá? Então, qual foi a minha visão aqui? Vamos começar pelos fundos de papéis, que seriam o equivalente a 6 fundos, né? Então, cada um deles com posição de 5%, seriam 6 fundos, né? Representando 30% da carteira. Pode ser mais, pode ser menos, alguns podem concordar ou não. E aqui eu vou voltar a dizer, né? Depende muito da sua carteira ex fundos imobiliários, né? Então, se você tiver, por exemplo, muitas ações, de repente você pode querer ter mais o fundo de papel para tentar diminuir um pouco a volatilidade da carteira. Se você tiver muita renda fixa, de repente você não é muito interessante você ter tanta exposição em fundo de papel. Então depende muito de como é que vocês vão enxergar o ponto de partida da carteira, tá? Então, 30% em fundos de papéis, 6 fundos, desculpem, me parece ajustável aí para que você possa escolher gestores, você possa escolher tipos de fundos, né? Naturezas, então você pode ter um fundo, por exemplo, que tem um perfil mais residencial, você pode ter um fundo que tem um perfil mais voltado para operações corporativas. Então depende muito de como é que você vai estruturar essa sua carteira. Mas eu acho que 6 fundos de CRIs, representando aí quase um terço, né, 30%, é bem razoável para você poder mesclar entre tipos de riscos, entre gestores diferentes, entre indexadores diferentes. Dá para você colocar alguma coisa relacionada também a CDI, alguma coisa híbrida, alguma coisa mais voltada para IPCA. Então, nesse universo de 6 fundos, me parece bastante razoável você conseguir transitar em todos eles. E agora que eu vou começar a fazer as primeiras, aí eu chamaria de negociações com vocês, né? Vamos lá no outro extremo, ver que tem 1% em desenvolvimento, que seria um fundo 5%. De repente você vira para mim e fala assim, Barbaroni, talvez eu não queira ter fundo de desenvolvimento, talvez não ache interessante. Tudo bem, o que você pode fazer? Você pode aumentar um fundo de recebível, né? E nesse fundo de recebível você talvez buscar mais ativos que financiem obras, mais ativos voltados à construção também, que financiem construção, término de obra e por aí vai. Então veja como, embora seja uma carteira base, ela é bem versátil também, dá para você formatar bastante coisa a partir dele, tá bom? A partir dela, desculpe. Bom, seguindo em frente, logístico. Nós colocamos aqui 3 fundos de logística representando 15%. É um bom número, tá? É um bom número.
e vocês vão começar a me entender por que agora. De novo, também vamos ter que transitar um pouquinho lá agora no híbrido. Então, você pode achar que sim, que 15% seja pouco para logística, né? Aí você pode virar e falar assim, tá, mas dentro dos meus fundos híbridos, eu também tenho alguns fundos que podem ter alguma coisa de logística. Então, de repente, esse 15 vai ficar mais perto de 20. E aqui, pessoal, eu quero até fazer uma ponderação, dizer que o fundo híbrido que eu estou colocando aí, ele pode ser híbrido tanto de tijolo quanto de papel. Então ele pode ser um híbrido, né? Um fundo que tenha laje, que tenha galpão, que tenha renda urbana, mas também pode ser um hedge fund, que tenha vários tipos de ativos imobiliários ali dentro. Então esse híbrido é meio que seria uma carta branca, né? O híbrido aí seria meio que uma carta branca para que você pudesse usá-los para completar as teses que eventualmente você tenha, tá? Então, três fundos de logística, dá para você ter um fundo com um perfil um pouco mais óbvio, aqueles fundos mais tradicionais, maiores. Dá para você ter fundos, por exemplo, que talvez estejam mais focados em algum determinado tipo de raio de uma cidade, né, como São Paulo, por exemplo, que é a principal. E você pode também ter espaço para fundos que tenham uma estratégia um pouco mais ousada, que busquem galpões que não estejam necessariamente em São Paulo, que busquem galpões até mesmo que tenham um perfil um pouco mais industrial, que busquem ativos fora, né, dessas principais praças que a gente está acostumado, até mesmo para subir um pouquinho o yield da sua carteira. Então, é possível? É, tá? Então, três fundos de logística dá para você alternar entre os três. Quando a gente fala agora de shoppings, que são outros 15% mais três fundos, eu acho que é bem suficiente para você pensar em uma composição de uma carteira diversificada. Os fundos de shoppings, na minha opinião, eles estão ficando cada vez mais consolidados no mercado, né? Então, assim como o próprio setor de logística, ele figura hoje como um setor já bastante aí maduro, né? Já tem alguns fundos de shoppings existem há mais de 15 anos, né? Mais de 10 anos, mais de 15 anos. Outros aí que começaram no mercado em 2007, 2018, vêm conseguindo crescer muito. Alguns deles figurando como um dos mais líquidos do mercado, com maior quantidade de cotistas. Então, os fundos vão se consolidando fortemente aí dentro desse escopo de shopping centers, tá? É... Agora eu vou parar um pouquinho no shopping center, eu vou pular lá para o renda urbana. Eu acho que o. Pessoal, se a minha internet estiver lenta, vocês estão ouvindo bem? Tá ok? Eu acho que tá tudo ok, né? Qualquer coisa vocês me falam aqui no chat, por favor, que eu dou uma pausa e troco aqui alguma coisa da internet se precisar. Falando agora um pouco do renda urbana, o renda urbana, na minha visão, ele trabalha de mãos dadas com o setor de shoppings, porque o renda urbana, ele é um ativo de varejo, né? Em sua essência, embora tenha escolas também, tudo bem. Algumas pessoas podem até usar o renda urbana como híbrido, tudo bem também. Mas o renda urbana que eu estou trazendo aqui é aquele mais clássico, é do supermercado, é do atacarejo, é daquele imóvel de rua, né? Então, se você tiver uma exposição de 10% em renda urbana, somada com shopping, que no final das contas são muito parecidos, os shoppings no final do dia é um ativo também de renda urbana, né? Ah, Baroni, mas se você for pensar por esse caminho, a laje corporativa tá bom, mas cá entre nós, ela não se comporta como um ativo de renda urbana, até porque a laje corporativa, ela tem um fim muito específico, já o shopping ele é muito mais versátil, muito mais flexível para adaptação do imóvel, dá para você colocar uma universidade dentro do shopping center, dá para você fazer uma loja de automóvel, né, uma concessionária de automóvel, de carros usados, etc. Então, você tem mais versatilidade. Então, se você somar o shopping com renda urbana, no final das contas é varejo, imóveis urbanos, você chegaria em 25. Então veja como é um bom número, na minha opinião, considerando os dois, tá? E o híbrido, como eu falei para vocês, ele é. Desculpe, ainda está faltando aqui. Corporativo. Nós colocamos dois fundos corporativos, dois fundos que podem ter, talvez, perspectivas um pouco diferentes. Por exemplo, você pode estar usando um fundo de laje corporativa para ser alguma coisa mais tradicional, uma coisa mais óbvia, digamos assim, né? Ativos que foquem em imóveis mais óbvios. E você pode ter um outro corporativo com viés um pouco mais de valorização, talvez algum imóvel que esteja passando por um momento de um pouco mais de dificuldade, ou um imóvel que, embora tenha ativos, bons ativos, mas talvez não estejam em regiões primárias, entendeu? Então,
dá para você compor. Mas, de novo, aqui é uma sugestão, né? Se você virar para mim e falar assim, Baroni, eu não quero 2 de corporativo, eu quero apenas um. Então você libera um slot para outra área. Você pode aumentar, por exemplo, mais um de logística, você pode aumentar mais um de recebível. Né? Então, essa carteira que a gente está colocando, que essa composição, né? Na verdade, não é essa carteira, né? Essa estrutura, essa composição, na minha opinião, ela tende a funcionar bem para a grande maioria das pessoas. Agora, obviamente, não é cravado na pedra isso aí, né? Não quer dizer que se não for assim, ninguém vai conseguir lograr sucesso em fundos imobiliários. Óbvio que não. Tá? Mas é uma boa composição, na minha opinião. Agora, quando eu chego no híbrido, aí eu já tinha até dado uma palhinha disso aí quando eu falei do logístico, o híbrido ele também se mistura com o corporativo, né? Então, se de repente você tiver um fundo híbrido que tem muita exposição em corporativo, você pode diminuir o slot do corporativo e ficar realmente só com 5% e usar os outros 5% para aumentar shopping, aumentar logística, aumentar CRI, né? Então, vai depender muito. O híbrido, eu vou dar uma sugestão para vocês, né? Os fundos híbridos, eles vão dizer muito de como você pode abastecer ou não os outros setores. Então, por exemplo, se você tiver um fundo híbrido que ele é bastante exposto à logística, né? Você completa bem o setor logístico ali, então ele, assim, você não tem motivo de ficar mexendo e tendo mais fundos de logística, porque você já tem um bom complemento, né? O corporativo também, se você tiver um fundo híbrido que tem bastante coisa corporativa, você pode ter, né? São 3 slots ali do híbrido. Você pode ter 2 deles que tenham bastante coisa corporativa. Então, de repente, você pode diminuir uma vaga aqui do corporativo, ficar só com 5 e usar esses 5 para aumentar mais shopping, aumentar mais CRI, por aí vai, tá? De novo, o desenvolvimento, na minha opinião, ele faz sentido para uma carteira que a pessoa tem uma proposta mais ampla para os seus investimentos, que tem um perfil, eu não vou dizer arrojado, porque 5% talvez não seria tanto assim, mas que tem um perfil, né, um pouco mais ali moderado, indo para arrojado, tá bom? Algumas pessoas estão me perguntando de FOF. Na minha opinião, uma carteira nesse nível de diversificação não precisa de FOF. Agora, se você quiser ter um hedge fund dentro do híbrido, tudo bem. Se você quiser ter 2 hedge funds dentro do híbrido, tudo bem, tá? Fiagro, FIINFRA não entra, que é uma carteira de fundos imobiliários, eu não estou falando dessas outras 2 classes, tá bom? Focando apenas em fundos imobiliários. E de novo, para quem chegou agora, eu estou falando da parte da sua carteira que trata de fundos imobiliários. Aqui se a sua carteira for 40% fundos imobiliários, dentro desses 40% você fatia nessa proporção, tá? Não estou sugerindo que ninguém tenha 100% dos investimentos em fundos imobiliários, tá? Por outro lado, também, se você tiver só 10% em fundos imobiliários, você pode até manter esse desenho, obviamente com menos fundos. Você pode ter menos fundos. Então, eu acho que dá para compor aí, tá? Desenvolvimento não é FIINFRA, desenvolvimento é desenvolvimento imobiliário mesmo, é loteamento, é residenciais, etc. e tal. Tá bom? Pessoal, acho que assim, a ideia era passar isso para vocês. Eu acho que muitos de vocês perguntam para a gente. E aí entra, né? Se você tem essa base, você já tem um primeiro passo importante, tá? De novo, isso aqui não está cravado na pedra, isso aqui não quer dizer que é a melhor carteira, se não for assim, as outras não funcionam. A ideia aqui é realmente trazer para vocês uma base. E aí, aos poucos, você vai compondo. Mas lembre-se, dentro de cada uma dessas fatias, você tem que ter complementariedade. Se você tiver mais do mesmo, não adianta muito. Por exemplo, você tem fundos de logística. Aí você vai lá e compra 3 fundos que se parecem muito. Eu acho que você acaba ficando exposto a mais do mesmo, né? Então acho que você tem que olhar para uma certa complementariedade, né? É óbvio que nós não temos assim tantas opções de logística ao ponto de fazer com que sejam completamente diferentes. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que ter complementariedade. Então, se você está olhando lá para a renda urbana, você pode ter 2 fundos de renda urbana que se complementam. Ah, Baroni, mas eu queria um muito diferente do outro. Talvez isso não vai acontecer, mas você pode ter um fundo que complementa ao outro. É isso que eu gosto na proposta. Se você tem um fundo que é exatamente igual ao outro, perde um pouco o sentido, na minha opinião. Tá? Talvez alguns podem encontrar um pouquinho de dificuldade de entender o que é complementar e o que não é, mas com um pouquinho de estudo e um pouquinho de paciência, a gente vai chegando até lá, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. De novo, repito, colocamos aqui uma carteira de 50 mil
propositalmente, porque é a média dos investidores brasileiros, tá? Média, não mediana. E colocamos que essa carteira poderia distribuir com os preços de hoje cerca de 400 mil reais, desculpe, 400 reais por mês, pouco mais, pouco menos, entendeu? Então você já teria uma diretriz aí de quanto rende 50, quanto renderia 100 mil, quanto renderia 500 mil reais, né? Você já começa a pensar nisso aí para o seu futuro da sua carteira previdenciária, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. No mais, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Valeu!